Esta é a segunda aula do curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Nesta aula, serão vistos outros aspectos legais e serão discutidos mais artigos da Lei 9.613 de 1998, a conhecida Lei da Lavagem de Dinheiro, incluindo aqueles artigos que estabelecem os deveres dos corretores de imóveis. Também será apresentada a Resolução COFECE 1339 de 2014. Portanto, esta é uma aula cujo conteúdo é essencialmente sobre obrigações e deveres. Por isso, preste muita atenção ao que será apresentado para saber claramente o que é exigido que seja feito, uma vez que no exercício da cidadania e em cumprimento com o que está estabelecido em lei, devem-se adotar medidas para se prevenir quanto ao crime de lavagem de dinheiro e para fornecer dados para que as autoridades possam tomar as providências cabíveis contra este crime. Boa aula! O parágrafo único do artigo 14 do Código Penal estabelece que, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. A pena será aumentada de 1 a 2/3 se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou mesmo substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direitos, apenas no caso em que o autor, o coautor ou ainda o partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. Ainda que haja a conhecida delação premiada, as penas para esse crime de lavagem de dinheiro não são brandas e nem devem ser. Além do previsto no Código Penal, a condenação por lavagem de dinheiro provoca mais efeitos. São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal: a perda em favor da União e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvando o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Mas a União e os Estados não podem fazer o que bem entender com esses bens. A União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada quanto aos processos de competência da Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos nesta lei, e quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, a preferência dos órgãos locais com idêntica função. Os instrumentos do crime sem valor econômico cuja perda em favor da União ou do Estado for decretada serão inutilizados ou ainda poderão ser doados a museu criminal ou mesmo a entidade pública, se houver interesse na sua conservação. A saber, um exemplo de museu criminal é o Museu Criminal da Polícia Federal, que fica em Brasília. É cadastrado no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A Lei da Lavagem de Dinheiro, obviamente, estabelece ações para conseguir obter as suspeitas de crime. Sujeitam-se às obrigações referidas nos artigos 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros em moeda nacional ou estrangeira, a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial, a custódia, emissão, contribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários.
Está claro que os corretores de imóveis estão sujeitos às obrigações listadas nesta lei. A primeira obrigação é que corretores de imóveis identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes. Outra coisa, a alínea 2 diz que os corretores de imóveis manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas. Em resumo, vocês deverão manter registro de todas as transações, ou seja, todas as intermediações realizadas. A alínea 3 diz que deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto nesse artigo e no artigo 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes. A linha 4 deve se cadastrar e manter cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador, e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, na forma e condições por eles estabelecidas. A alínea 5 diz que deve-se atender às requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas. A lei é clara, tem que manter atualizado o cadastro no Cresce. Trocou de telefone, e-mail ou mudou de endereço físico, atualize o cadastro no Cresce. Manter esse cadastro atualizado é fundamental. Se o COAF, o Cresce ou outra entidade tiver que fazer contato com um corretor de imóveis a respeito de algum caso relacionado à lavagem de dinheiro e não conseguir alcançar essa pessoa por motivos de dados desatualizados no cadastro, os problemas a esse corretor de imóveis se tornarão muito agravados. A lei diz que é obrigação manter registro somente das transações que ultrapassarem um certo valor, mas enfatizo que, para se precaver de quaisquer riscos ou problemas futuros, vale a pena manter o mesmo registro de todas as transações, sem exceção. Pessoas físicas, pessoas jurídicas e as pessoas físicas responsáveis pelas pessoas jurídicas. Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação referida no inciso 1º deste artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários. Os cadastros e registros referidos nos incisos 1 e 2 deverão ser conservados durante o período mínimo de 5 anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente. Guardar informações e responder a eventuais requisições formuladas pelo COAF são importantes e contempladas nessa lei, tanto quanto estão contempladas as obrigações quanto a comunicação de suspeitas de crime de lavagem de dinheiro. Mas já é importante que saibam que vocês dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios de crimes previstos nessa lei, ou com eles relacionar-se. Deverão comunicar ao COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive aquela a qual se refira a informação. Então veja que é para comunicar apenas o COAF e mais ninguém no prazo de 24 horas, seja a proposta ou a realização de todas as transações referidas no inciso 2 do artigo 10, que já vimos, acompanhadas da identificação de que trata o inciso 1 do mencionado artigo e das operações referidas no inciso 1. Então, assim que firmada a proposta e assim que fechada a intermediação, no mesmo dia ou no dia seguinte, vocês deverão realizar a comunicação ao COAF, mas somente no caso que forem demandados fazer essa comunicação. Não vai precisar ser em todos os casos. Portanto, devem ser mantidos os registros da identificação do cliente e das transações em todos os casos, mas as comunicações serão feitas somente nos casos necessários. E mesmo que não tenha ocorrido situação que se faça necessária a comunicação, deve-se comunicar essa não ocorrência. Atualmente, essa comunicação de não ocorrência é feita anualmente, ou seja, se durante o ano inteiro não houver nenhum caso que deve ser comunicado, então isso deve ser comunicado, simples assim. Se qualquer uma das comunicações não forem feitas, seja de ocorrência ou de não ocorrência, além dos riscos que se corre, o artigo 12 da Lei de Lavagem de Dinheiro estabelece algumas sanções.
Caso haja o descumprimento das obrigações previstas nos artigos 10 e 11, serão aplicadas sanções de advertência, multa pecuniária no valor que não seja superior ao dobro do valor da operação ou do valor do lucro obtido pela operação ou de R$20 milhões, sendo considerado o valor que for menor. O descumpridor também poderá sofrer inabilitação temporária por até 10 anos ou mesmo cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade. Os demais artigos da Lei de Lavagem de Dinheiro abordam questões referentes ao COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e não são tão relevantes para o propósito desse curso. Há de se comentar apenas que é o artigo 14 dessa lei que estabelece a criação do COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nessa lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. A Resolução COFES número 1336 de 2014, atualmente em vigor, é composta por 17 artigos e leva em consideração as obrigações atribuídas pelo artigo 5º da Lei número 6.530 de 78, a lei que regulamentou a profissão de corretor de imóveis e disciplina o funcionamento do COFES e dos CRESes. Também considera o artigo 9º, parágrafo único, inciso 10, da Lei nº 9.613 de 98, já com a nova redação de 2012, que subordina os corretores de imóveis, pessoas físicas ou jurídicas, ao cumprimento das obrigações já mencionadas. O objetivo dessa resolução, apresentado no primeiro artigo, consiste em prevenir e combater os crimes de financiamento ao terrorismo, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme estabelecidos em lei. A resolução se aplica às pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória. O artigo 2º estabelece que corretores de imóveis, pessoas físicas ou jurídicas, deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado junto ao COFES e CRESE, fornecendo as seguintes informações: se pessoa física, nome completo, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o CPF, número do documento de identificação e nome do órgão expedidor, ou, se estrangeiro, dados do passaporte ou carteira civil e endereço completo, endereço eletrônico e telefones. Se pessoa jurídica, denominação empresarial e de fantasia, se houver, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico e telefones, e identificação do responsável pela observância das normas previstas na presente resolução. Há, portanto, a necessidade regulamentar de manter o cadastro no CRESE atualizado, assim como foi estabelecido no artigo 10, inciso 4, da Lei de Lavagem de Dinheiro. Essa é uma exigência tanto legal quanto por resolução do COFES. Artigo 3º. As pessoas de que se trata o artigo 1º, ou seja, todas as pessoas físicas ou jurídicas inscritas no CRESE, devem estabelecer e implementar política de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo compatível com seu volume de operações, e, no caso das pessoas jurídicas, de acordo com seu porte, o qual deve abranger, no mínimo, procedimentos e controles destinados a identificação e realização de diligência para a qualificação dos clientes e demais envolvidos nas operações que realizarem, a obtenção de informações sobre o propósito e a natureza das relações de negócio, a identificação do beneficiário final das operações que realizarem, a identificação de operações ou propostas de operações suspeitas ou de comunicação obrigatória e a verificação periódica da eficácia da política adotada. Em se tratando de pessoas jurídicas que possuam um quadro superior a 10 funcionários, a política mencionada no caput, ou seja, nesse artigo, deve ser formalizada expressamente com aprovação pelo detentor da autoridade máxima de gestão, abrangendo também procedimentos para a seleção e o treinamento de empregados, a disseminação do seu conteúdo ao quadro de pessoas por processos institucionalizados de caráter contínuo, o monitoramento das atividades desenvolvidas pelos empregados e a prevenção de conflitos entre os interesses comerciais e empresariais e os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. E outra coisa, parágrafo 2º,
ficam abrangidas pelo disposto no parágrafo anterior as pessoas jurídicas que, mesmo possuindo quadro inferior a 10 funcionários, tenham faturamento anual igual ou superior a R$ 1 milhão, ou venham a realizar 5 ou mais transações imobiliárias por mês. Corretores de imóveis devem avaliar a existência de suspeição nas propostas e ou nas operações de seus clientes, dispensando especial atenção àquelas incomuns, ou que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, aos valores, à forma de realização, à finalidade, à complexidade, aos instrumentos utilizados ou ainda pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar sérios indícios dos crimes previstos na Lei de Lavagem de Dinheiro ou com eles se relacionarem. Mas o que o corretor precisa arquivar? De fato, saber o que deve ser arquivado não é só importante, mas é fundamental, pois é um dos principais elementos de informação ao COAF, caso haja necessidade. A resposta está no artigo 5º da Resolução COFES número 1336 de 2014. Artigo 5º. Nas transações de valor igual ou superior a R$ 100 mil, as pessoas mencionadas no artigo 1º, ou seja, vocês, deverão identificar e manter em seus próprios arquivos cadastro atualizado de seus clientes e de todos os intervenientes em negócios imobiliários por elas realizados ou intermediados, tais como compradores, vendedores, seus cônjuges ou companheiros, assim como de procuradores, representantes legais, corretores, advogados ou qualquer outro participante no negócio, além de administradores ou controladores no caso de pessoa jurídica, contendo no mínimo as seguintes informações: nome completo, sexo, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, estado civil e nome do cônjuge ou companheiro, se for o caso, endereço residencial completo, endereço eletrônico e telefones, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, número de documento de identificação, nome do órgão expedidor e data de expedição ou dados do passaporte ou carteira civil se estrangeira, principal atividade desenvolvida, enquadramento em qualquer das condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 1º da Resolução COAF número 15, de 28 de março de 2007, e enquadramento na condição de pessoa politicamente exposta, Resolução COAF número 29, de 7 de dezembro de 2017. Essas condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 1º da Resolução COAF número 15 incluem qualquer envolvimento com Osama Bin Laden, membros da organização Al-Qaeda, membros do Talibã ou associados a eles, qualquer envolvimento com o antigo governo do Iraque ou relacionados com Saddam Hussein, mesmo com membros mais próximos de suas famílias e envolvendo pessoas que participem ou facilitem atos terroristas. Em resumo, não importa o que for feito, seja proposta ou contrato de fechamento, se tiver alguma relação com Osama Bin Laden, Al-Qaeda, Talibã, Iraque, Saddam Hussein ou qualquer possibilidade de relação com terrorismo, isso deve ser comunicado imediatamente ao COAF. Resolução COAF número 29, de 7 de dezembro de 2017, estabelece que são pessoas politicamente expostas os detentores de mandatos eletivos dos poderes executivo e legislativo da União, os ocupantes de cargo no Poder Executivo da União de ministro de Estado ou equiparado, de natureza especial ou equivalente, de presidente, vice-presidente e diretor de entidades da administração pública indireta, de grupo Direção e Assessoramento Superior, DAS, nível 6. Os membros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, o Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, os presidentes e tesoureiros nacionais ou equivalentes de partidos políticos, os governadores e secretários de Estado e do Distrito Federal, os deputados estaduais e distritais, os presidentes ou equivalentes de entidades da administração pública indireta estadual e distrital e os presidentes de tribunais de justiça, militares, de contas ou equivalente de Estado e do Distrito Federal. Os prefeitos, vereadores,
presidentes de tribunais de contas ou equivalentes dos municípios. O artigo 5º da Resolução COFES número 1336 de 2014 também estabelece a lista de documentos no caso de pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa jurídica, as informações que devem ser arquivadas são: denominação empresarial e nome fantasia, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, endereço completo, endereço eletrônico e telefone, principal atividade desenvolvida, identificação dos sócios e seus representantes, e aqui vale lembrar que estes são pessoas físicas e temos que arquivar tudo o que vimos a respeito de pessoa física. Identificação dos beneficiários finais, que também são pessoas físicas, e mais uma vez repito que temos que arquivar tudo o que vimos a respeito de pessoa física. Parágrafo 1º. O cadastro de que trata este artigo referente a cliente pessoa jurídica. Constituída sob a forma de empresa de capital aberto, deve abranger informações sobre as pessoas naturais autorizadas a representá-la, bem como seus controladores e administradores, contendo todos os dados definidos no inciso 1 do artigo 5º. E, constituída sob forma diversa de empresa de capital aberto, deve abranger informações sobre as pessoas naturais autorizadas a representá-la, bem como a cadeia de participação societária, até alcançar a pessoa natural caracterizada como beneficiário final, com todos os dados definidos no inciso 1 do artigo 5º, ou seja, todos os documentos acerca de pessoa física.